Olá, pessoas lindas! Aqui é Sandra Cardoso, da Sublime Cuidadores, e nós vamos fazer o nosso primeiro encontro falando sobre os nossos coraçõezinhos, sobre saúde emocional. E eu queria começar esta série, estes encontros, falando sobre reconstrução emocional. Nessa visão de reconstrução, amigos, a gente pensa em algo, quando a gente fala de reconstrução, a gente pensa em algo que já existe, mas que está meio ruído e que precisa de uma reorganização, de um recomeço, de reajustes, certo? Quando a gente fala de cuidados com a saúde emocional, tudo é muito sensível e muito melindroso, porque, queridos, nós somos muito únicos. Você imagina um planeta repleto de pessoas onde não existe nenhuma única pessoa igual a outra. Nós temos muitas coisas parecidas, nós temos muitos encontros, né, de situações, emoções e jeitos e características e tudo mais, mas nós somos completamente únicos em essência. Por isso, falar de emoção, falar daquilo que nós temos por dentro, é algo muito melindroso, muito cuidadoso, porque eu nunca deveria, nem eu nem ninguém, nós nunca deveríamos criar algo que seja completamente encaixável, entendeu? Eu não deveria falar sobre algo que tem que servir obrigatoriamente para todo mundo, né? Mas nós temos vertentes, nós temos um caminho a seguir. E eu gostaria de tratar sobre isso aqui, tá bom? Eu gostaria de iniciar essa série falando sobre princípios. É muito difícil falar sobre reconstrução emocional se você não sabe quem é você, se você não sabe no que você crê, se você não sabe aonde você está fundamentada, se você não sabe aonde você pisa, para onde você está indo, de onde você veio, entendeu? Algumas vezes a gente vive a vida de forma tão desordenada emocionalmente, tão ilógica, que a gente não para pensar em quem sou eu. De verdade, com profundidade, com seriedade. Faça essa pergunta para si mesmo. No que você realmente acredita? Vou te dar um exemplo aqui. Você acredita em Deus? A maioria das pessoas que passam por aqui vai dizer que acredita com certeza em Deus. E aí eu pergunto, tá, você acredita em Deus como? Até que ponto? Com base no quê? Você acredita em algo que foi dito para você, que você acha que existe, ou você realmente tem uma experiência pessoal que te fundamenta de alguma forma e você acredita em Deus por causa disso? Um outro exemplo aqui que eu vou te dar. É um fundamento para você a honestidade, por exemplo? Tá, se você acredita que faz parte da sua construção, do seu eu, a honestidade, pensa. Tem certeza de que você trabalha em cima disso com coerência? Tem certeza de que você lida com a honestidade em todas as áreas da sua vida com a mesma importância, com a mesma seriedade? A questão, gente, é que a maioria de nós vive completamente sem fundamentos, sem princípios. A gente vive meio jogado, a gente prega coisas que não vive, a gente debate sobre assuntos que na verdade não é muito a nossa realidade, a gente fala de coisas em que num momento a gente leva muito a sério, num outro nem tanto. E aí é difícil você manter um emocional saudável
em cima de algo que você não tem construído como base, sabe? É como você construir uma casa em cima do nada. É como você tentar construir uma casa em cima da areia, como Jesus disse, né? Se você constrói uma casa em cima de uma areia, que é um fundamento frouxo, um fundamento instável, primeira tempestade que vem, qualquer tipo de vento que vem, qualquer tipo de água que bate ali, essa casa vai pro chão. Você entende por que a gente vive tão emocionalmente adoentado? Nós estamos sem princípios, sem base. A nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, espiritual, ela precisa estar assim, fundamentada em cima de princípios firmes, que são indestrutíveis, que são inquestionáveis, entendeu? Então, a primeira pergunta que eu gostaria que você fizesse para si mesma hoje é: quem é você? No que você crê? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? O que é importante para você? E a partir do momento em que você tiver isso um pouco mais claro na sua cabeça, racionalize. Nós vamos falar muito sobre isso aqui nos nossos encontros, nas nossas oficinas, no nosso cantinho especial. Nós vamos falar muito sobre racionalização. A gente tem uma falsa ideia de que a emoção ela é algo que a gente não pode conter, não pode controlar, né? A emoção é aquilo que brota no coração e você não tem sentimentos ruins. São muito assim. Mas sentimentos altruístas, sentimentos que valem a pena manter no nosso coração, amigos, eles não são assim não são. Nós vamos aprender sobre isso ao longo dos nossos encontros aqui. Nós vamos falar muito sobre isso. Racionalize. Pensa, criatura. Papai do céu criou um cérebro e colocou dentro da sua cabeça para que você use. Tá bom? E isso de racionalizar tem que ver com coerência, tem que encontrar a razão das coisas, de pensar no certo, no errado, no porquê, no antes, no depois, nas consequências. Racionalizar tem que ver com usar a cabecinha e não somente agir instintivamente com base em sentimentos, tá bom? E os nossos princípios, eles precisam, em primeiro lugar, estar fundamentados na razão. Eu preciso fundamentar os meus princípios em algo sólido, racionalizado. Você entende? Então, um exemplo aqui. Eu já dei esse exemplo para você, vou reforçar. Honestidade é um princípio teórico na vida de todo mundo. Mas se a honestidade faz parte dos princípios da minha vida, então eu preciso racionalizar se este princípio está sendo vivido de uma forma coerente na minha vida, certo? Se não é algo que eu estou só falando nos momentos que me convém. Então, se a honestidade faz parte de um princípio na minha vida, então eu preciso, no dia a dia, na prática do meu dia a dia, na minha vivência pessoal, praticar a honestidade em todos os sentidos. Se a fidelidade, por exemplo, faz parte dos princípios da minha vida, então eu preciso fundamentar isso em algo sólido, racionalizado, de forma em que eu pense no que isso significa na prática do meu dia a dia. Então, olha, um exemplo de como essas questõezinhas, esses pequenos detalhes, são completamente vividos de forma avoada e infundada nas nossas vidas. Então, eu como mulher, por exemplo, abomino traição, certo? Então, eu tenho certeza absoluta de que você que está me ouvindo aqui vai concordar comigo que não tem coisa mais dolorosa no mundo do que ser traído. E eu não gosto disso. Então, quando eu falo de fidelidade, eu falo com autoridade, com firmeza, sabe? Mas quantas vezes eu não me pego, por exemplo,
alimentando pensamentos duvidosos a respeito de outras pessoas, né? E normal, entendeu? Porque eu tenho olho e olho é pra ver, né? Eu, Sandra, particularmente, treinei isso na minha vida. Não gosto desse tipo de atitude. Mas eu sei que é uma prática comum na vida de todo mundo. Então, assim, eu não gosto de ser traída. Tô dando um exemplo aqui, tá? Eu não gosto de ser traída, mas tá tudo bem, bacana se eu de vez em quando der uma olhada, tal, para uma outra pessoa e desejar coisas erradas com essa pessoa, mesmo tendo um relacionamento, né? E só que se a outra pessoa fizer isso, aí não pode, né? Aí não pode porque aí é feio, entendeu? Então, essas questões de princípios a gente leva de forma muito leviana e muito irracional, sabe? A questão da honestidade, por exemplo, eu falo muito de honestidade com muita ênfase quando me convém, mas quando não me convém eu acabo levando isso na brincadeira, eu acabo fazendo isso de qualquer jeito, né? Então assim, fazer um gato na luz, beleza. Mentir aqui para poder me safar de uma situação, tá tudo bem, porque eu tenho os meus motivos. Então assim, se é honestidade, é honestidade. Eu vou cair, eu vou fazer, eu vou errar em alguns momentos, mas eu não vou lidar com isso como se fosse uma louca, entendeu? Não, eu vou reconhecer os meus erros, vou pedir desculpa quando precisar pedir desculpa, mas os meus princípios, eles vão permanecer fundamentados, inquestionáveis, porque isso é importante para mim. Eu falo muito sobre isso na minha casa, muito mesmo. Os meus filhos, os meus amigos mais próximos sabem que isso faz parte de uma realidade que eu luto diariamente na minha vida. Não significa, queridos, que eu não fale nesse sentido. Eu já menti, por exemplo, desnecessariamente. Por quê? Por quê? Já menti. Mas eu não considero isso uma desculpa. Não existe uma desculpa. Eu, Sandra, não acho que tem uma desculpa para mim, para que eu minta e diga assim, não, eu menti porque eu tinha motivo para mentir, bacana, eu tive que mentir mesmo. Menti porque fui covarde, porque não tive coragem de assumir a verdade, porque eu escolhi essa saída enganosa, mas não é honesto, não é verdade, não é, então é errado, entendeu? Trair, a questão da mentira, da traição, é algo que sempre fez parte de uma realidade muito triste desse mundo, e as pessoas falam sobre isso com uma naturalidade, como se eu fosse obrigada a aceitar. Eu sou obrigada a aceitar que as pessoas são assim e elas traem, e tá tudo bem, porque as pessoas são assim. Não, gente. Eu luto todos os dias da minha vida para ser fiel. Eu vivi 20 anos com uma pessoa. 20 anos. Eu me casei jovenzinha. Foi a primeira pessoa que eu beijei na boca. Foi a primeira pessoinha que eu chamei de meu namorado. Me casei com essa pessoa, vivi 20 anos com ela. E eu nunca o traí. Eu desenvolvi na minha mente, no meu coração, uma técnica assim, ó. A gente é muito tentada, eu passei muitos anos na minha vida, é uma coisa que acontece muito naturalmente comigo, eu não sei como que é com você, mas eu acho que o Satanás olha pra minha cara assim, eu vou fazer essa praga cair, vou fazer. Então assim, eu sempre fui muito assediada, né, de formas muito nada a ver na vida, né, assim, um negócio muito escroto mesmo acontece, né. Já aconteceu centenas de vezes na minha vida de eu receber cantada no meio da rua, senhores passarem do meu lado, oferecendo carona, parando do meu lado, pedindo para eu entrar no carro, gente me fazendo propostas indecentes, nada a ver, fora de hora, em contextos adversos ao longo de toda a minha vida. Não importa o que aconteça, eu aprendi
a colocar no meu coração uma aversão por essas coisas. Eu não gosto quando alguém dá de cima de mim. E eu não gosto porque eu não quero gostar, porque é uma escolha que eu fiz. Entendeu? Porque eu fico pensando assim, se eu arrumar, se eu permitir pra minha mente, pra minha cabeça, usar de desculpa, minha autoestima, ou se eu ter gente dando de cima de mim, melhor a autoestima, não sei o quê. Se eu deixar a minha cabeça achar que isso vai ajudar o meu companheiro a me valorizar um pouco mais, qualquer desculpa que eu penso aqui pra mim, pode servir de uma brecha para que eu mesma traia os meus próprios princípios. Então eu aprendi a reforçar na minha cabeça o quanto isso é feio, desnecessário, e eu aprendi a abominar. Eu não gosto, não é uma coisa que me faz me sentir, entendeu, assim, mexendo comigo, tô boa. Não, eu não gosto. Eu sou uma mulher casada, eu tenho alguém que para quem eu prometi o meu respeito, o meu coração. Eu não gosto de ficar recebendo chavequinho de ninguém na rua, eu não gosto de ficar ouvindo elogiozinhos tendenciosos de ninguém, eu não gosto, entendeu? E é uma escolha que eu fiz. É um exercício que eu fiz comigo, com a minha mente, para aprender a me preservar, a manter o meu coração o mais protegido possível dessas coisas que, com certeza, é parte da luta e da guerra de qualquer ser humano aqui nessa terra, entendeu? O que eu quero dizer com isso, queridos, é que manter princípios tem a ver com exercício prático do dia a dia das nossas vidas. Tem a ver com um lugar estável, onde os meus fundamentos estão bem colocados, sabe? Se eu tenho princípios, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu estou indo, eu tenho autoridade, sabe? Se os meus princípios estão bem instalados, estão bem posicionados, eu sei aonde eu tenho que colocar os meus pés, eu sei até onde eu preciso, eu devo ir com relação a qualquer área da minha vida. É muito mais fácil proteger a minha saúde emocional quando eu estou bem fundamentada em princípios inabaláveis. Mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas deficiências, com as nossas lutas diárias, com as nossas tentações, porque são muitas, é perfeitamente possível desenvolver princípios claros, onde eu sei para onde eu estou indo, eu sei no que eu acredito, eu sei o que é importante para mim, por que é importante para mim, e aí eu vivo isso, eu pratico isso de forma racionalizada, inteligente. Vocês estão entendendo o raciocínio? Eu gostaria muito de começar essa nossa série aqui com uma base bem clara. E eu já gostaria de deixar aqui alguns conselhos, algumas bases, alguns tijolinhos para você começar essa reconstrução aí. O primeiro e mais importante de todos os fundamentos da minha vida, eu, Sandra Cardoso, esta pessoinha destrambelhada que vos falo. O meu principal fundamento é Deus. Eu não sei o que seria de mim sem Ele. Então, o que eu, Sandra, busco diariamente é saber a vontade de Deus, manter Ele presente na minha vida. Eu faço isso de que forma? Lendo, estudando a Bíblia, procurando na Bíblia entender a vontade de Deus para mim, conversando com Ele sobre tudo, sobre todas as coisas, pedindo autorização, pedindo a direção dEle em todas as coisas. Eu faço isso procurando
obedecer à vontade dele, não importa o momento, a situação, entendeu? Então, eu, Sandra, tenho como principal fundamento da minha vida, o mais importante de todos, Deus. E aí, eu procuro manter os princípios básicos de que deveria ser para qualquer ser humano, né? Honestidade, fidelidade, educação no sentido de gentileza, paciência. Paciência faz parte de um dos meus princípios de vida. É mais difícil de treinar, gente, porque eu tenho um sangue quente, duro de dominar. Jesus amado, é uma luta diária. Mas a escolha deliberada de fazer isso ajuda, sabe, a gente a encontrando as técnicas, os macetinhos, a forma certa de ir treinando isso e aquilo outro, para encontrar o equilíbrio dentro daquilo que eu escolhi como princípio na minha vida. Empatia. E aqui eu quero deixar uma grande dica para você. Anota isso aí, pelo amor de Deus, porque vai funcionar, tá bom? Então, assim, você quer aprender a se reconstruir, leve em consideração isso que eu vou falar aqui agora para você. Nós somos fruto de hábitos, certo? De repetição. Você tá entendendo? Então, se eu pergunto assim, quem é você? Você pode dizer assim, eu sou muito doida. Eu só falo gritando, eu só sei resolver as coisas, sou muito ciumenta. Você é isso porque repetiu isso muitas vezes, pessoa. Porque você viveu isso de uma forma muito repetitiva. Eu tô falando isso aqui porque algumas vezes nós vamos trabalhar algumas questões, alguns temas aqui nos nossos encontros semanais que vai gerar um desconforto. E aí algumas pessoas já me disseram ao longo da minha vida, né, nas minhas palestras, nas minhas oficinas por aí, eu já ouvi muito isso. Sandra, mas se eu agir dessa forma, eu não vou estar sendo falsa, porque não é o que eu quero fazer. Não é o que eu sinto no meu coração. Reconstrução do eu exige isso. Você está entendendo? Você é o que repete. Você é o que insiste ser. Você é o que faz todo dia. Você é o que pensa todo dia. Você é o que fala o tempo todo. Você está entendendo? Então, se você quer se reconstruir em algo melhor, você vai precisar começar forçando. Então, olha, Sandra, em algum momento da minha vida, eu decidi que ia tratar todo mundo com educação e carinho. Eu venho de uma família estourada, meninas. Eu venho de uma família braba. Minha mãezinha é braba. Minha avó, que é mãe da minha mãe, era braba 5 vezes mais do que a minha mãe. Você imagina o sanguezinho esquentado que corre dentro da minha veia? E eu só trabalho com pessoas. Em alguns momentos eu vivi situações em que me fizeram repensar o meu eu, e eu decidi me reconstruir. Então, olha, uma vez, uma cliente, eu peguei uma pacientinha, na verdade a minha primeira pacientinha na vida como empresa, né? Uma das minhas clientes, uma das filhas da minha pacientinha, Jesus, era uma pessoinha muito coisada. E a pessoa me deu muito trabalho. E eu digo isso aqui muito transparentemente, porque é a maior verdade, não vou mentir a respeito disso, né? Então, assim, se você estiver me assistindo aí, clientezinha linda, e se reconhecer nessa conversa, amo você, de livre e espontânea vontade, mas foi difícil. Foi difícil. E a gente teve muitas situações, assim, conflituosas. E um dia, eu tive um problema com a minha cuidadorinha, e ela tratava as minhas meninas muito mal. Eu sou muito ferrenha nessa questão de defender as minhas cuidadoras no exercício do trabalho, se elas estão certas, se elas estão fazendo o trabalho dela. É muito injusto ser tratada mal, e como administradora e responsável pelo meu trabalho, não. Comigo não.
Então, saí que nem uma mãe furiosa para ir resolver o problema que estava acontecendo lá. E a minha cliente enlouquecida veio para cima de mim com o dedo na minha cara. E eu fiz o quê? Baixei o nível igual. Rapaz, mas foi um quebra-pau, hein? E aí, bateção de boca e isso. Faltou um tantinho assim para não bater nela. Uma coisinha assim, meio diquinha assim que faltou pra mim. Em algum momento lá, ela estressada vinha pra cima de mim e falando alto, não sei o que, e eu... Dá mais um passo. Só mais um passo. E você vai saber com quem você tá falando. Braba! E aí depois, quando tudo passou e eu fui analisar a situação e o acontecido, eu senti uma vergonha de mim. Eu senti vergonha de ter me permitido viver aquela situação. O que eu penso hoje? O que me fez diferente dela? Nada. Eu estava falando no mesmo tom, estava sendo ignorante igual. Sou igual, então. Você está entendendo? E eu fiquei muito envergonhada da atitude que eu tomei. Um dia, uma cuidadora minha, grossa, estressada lá com uma situação, me ligou para poder tirar satisfação de um recebimento que ela achou injusto. E algumas pessoas não têm jeitinho para resolver as coisas, né? E aí ela já veio para cima de mim na maior ignorância, falando que eu tava roubando ela, que ela tava sendo injustiçada, não sei o que, e eu já... O estupim acabou, entendeu? E aí eu ameacei de bater na menina, não sei o que, e eu me lembro dessas duas situações, assim, que marcaram esses 17 anos de trabalho da minha vida. E eu fiquei muito chateada por causa disso. Eu paguei um alto preço por causa do problema com essa cuidadora. Tive uma dor de cabeça danada com ela. Tudo porque eu perdi a minha paciência e desci o nível da pessoa. Sabe? Acabei agindo exatamente da forma como a forma que eu estava desprezando na outra pessoa, você tá entendendo? Então, decidi. Eu não quero ser assim. Eu tenho o direito de decidir quem eu quero ser, quem eu não quero ser, e eu não quero ser assim. Eu não gosto de grosseria, eu não gosto de falta de educação, eu não gosto de palavras duras para resolver as coisas, eu não gosto. Então por que eu vou agir assim? Com desculpa de que estão agindo assim comigo. Então eu aprendi a repetir gentileza. E por causa disso, ficou muito mais fácil amar e amar qualquer pessoa, não importa quão rabugenta seja, quão ranzinza seja. Eu realmente amo as pessoas à minha volta. E eu, pra treinar isso a princípio, foi muito difícil, porque dentro do meu coração eu tava querendo matar a pessoa. Eu tava querendo desgolar, mas eu fiz uma escolha. Eu não vou colocar e jogar pra fora todo tipo de porcaria que entra na minha cabeça, que passa pela minha mente. Eu não vou, porque é uma escolha que eu fiz, você tá entendendo? E aí, por causa disso, eu passei a forçar um hábito diferente que hoje se tornou natural, entende? Eu trabalho como administradora de uma home care, já tem uns 17 anos, mais ou menos, e não... Você pode perguntar para qualquer dos meus clientes, pode perguntar para qualquer uma das minhas cuidadoras, eu nunca resolvo um problema de forma alterada, com palavras grosseiras. Nunca você vai me ver gritar com alguém, nunca, de jeito nenhum, nem na minha casa. Ah, nem dentro da minha casa, nem com os meus filhos, quem dirá com gente que não tem nada a ver, entendeu? Então, hoje se tornou natural. Eu, Sandra, consigo fazer isso com tranquilidade. Eu sou assim hoje, você tá entendendo? Mas para eu ser assim hoje, eu tive que, a princípio, tomar uma decisão racionalizada e trabalhar o meu eu, forçar a minha natureza a aprender algo. É isso que eu gostaria que você entendesse nesse raciocínio aqui, tá bom?
Pode ser que tenha algumas coisas que a gente vai conversar que você fala assim, eu não sou desse jeito. Você não é porque você não quer. Não é porque não treinou. Não é porque você não desenvolveu, porque você não decidiu isso, né? E é claro que tem algumas coisas que a gente, né, tem a ver com equilíbrio, com natureza, com temperamento, com essência, mas via de regra isso é eu estou falando de um assunto de uma forma um pouco mais generalizada aqui, mas eu espero que você consiga entender o raciocínio para praticar isso aí. Faça a pergunta hoje para você. Quem é você? No que você crê? Quais são os seus princípios? O que você quer para si? Como que você espera ser? O que você gostaria de ter como base no seu coração, do seu eu, da sua essência? Vamos lutar por isso, sabendo que vai exigir um esforço da sua parte. Tá bom? Mas juntas a gente consegue. Beleza, querideza? Muito bem. Eu vou deixar aqui um momentinho de tranquilidade. Nesses nossos momentos aqui, pessoinhas lindas do meu coração que estão passando aqui por esse canal. Esses nossos momentos aqui, os nossos momentos de reflexão, os nossos momentos de oficina, eu gostaria que você dedicasse um pouquinho de calma. É um tempo que vai exigir um pouquinho mais de você, é um pouco mais longo, porque nós estamos falando de assuntos muito profundos, muito, sabe, delicados, como eu disse. Você precisa fazer isso com um pouquinho de calma. Pelo amor de Deus, o que é uma horinha da sua vida de paz e tranquilidade? Tire essas suas horinhas das nossas segundas-feiras para você viver com tranquilidade, tá bom? O tempinho que você tiver aqui comigo, dá uma relaxada, assiste esse vídeo sentadinho em algum lugar, com tranquilidade. Se você precisar, deixar um recadinho para mim, se quiser falar comigo de alguma forma, a gente deixa lá, entra, tem lá nos nossos no nosso Face, no nosso Instagram, acha aí. Eu não vou colocar o meu telefone aqui especificamente, porque só Deus é que sabe quem vai passar por aqui, né? Esse é um canal meio público demais. Mas se você quiser falar comigo, você vai conseguir, porque eu sou acessível, tá bom? Mas tenha cuidado por si mesma. Esse é um encontro que a gente quer ter de cuidado com a nossa alma, com a nossa saúde emocional. Isso é importante, tá bom? E para que você consiga fazer isso direito, para que não seja um momento jogado fora. Olha, eu tô aqui falando aqui, eu tô olhando aqui pro reloginho aqui, olha, tá 32 minutos que eu tô... Gente, eu falo mais que a nega do leite, meu pai do céu. Eu já tenho 33 minutos agora que eu tô aqui falando com você. Se você for fazer isso aqui de uma forma corrida, esbaforida, pra lá e pra cá, não sei o que, vai entrar por um ouvido e sair por outro, a gente vai ficar aqui perdendo tempo, e a gente quer trabalhar profundidade, a gente quer trabalhar com solução, a gente quer fazer disso aqui algo que vai valer a pena, que vai ser legal, tá bom? Então, acalma aí. Se você está fazendo alguma coisa muito importante, pausa o vídeo, termina, depois você volta aqui. Se você estiver de boa, para um pouquinho, sossega, escuta a musiquinha de fundo, ó que musiquinha bonitinha. Relaxa. Tem o seu momentinho a sós, consigo mesma, com Deus. Pede para o Senhor te dar clareza, te mostrar sobre o que é que... Pergunta para Deus, Deus, o que essa menina está tentando me dizer? O que é importante eu entender agora? Se acalma. Faz o exercício agora. Tá? Não deixa para depois, senão depois não vai fazer. Pega um papelzinho aí e anota. Eu, Sandra Cardoso, sou assim, 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 gosto disso, disso, eu acredito de verdade que assim, assim. Faz uma autobiografia aí.
Tenta visualizar quem é você. Perceba se os seus princípios estão claros para você. Se você sabe realmente o que é importante para você. Porque se você não sabe o que é importante para você, como é que as pessoas à sua volta vão saber, pessoa? Se você não leva a sério princípios, os seus próprios princípios, os seus próprios fundamentos, como é que as pessoas à sua volta vão levar? Você quer ver uma coisa que é muito séria nesse sentido? Olha, eu levo extremamente a sério a questão do princípio que eu estou falando aqui com vocês a respeito da educação, da gentileza. Portanto, é muito fácil qualquer pessoa à minha volta visualizar que é impossível você ou qualquer pessoa me agredir e isso ficar por isso mesmo. Entendeu? Eu não convivo com agressão. Eu não convivo com ignorância, com grosseria, com falta de respeito, com violência de qualquer forma. Eu não convivo com essas coisas. Porque é um princípio muito claro para mim. Desde sempre. Eu não vou apanhar de marido. Eu não vou ser desrespeitada pelos meus filhos, nem com palavra, nem com ação. Isso é um princípio muito claro para mim. E se é um princípio muito claro para mim, então fica muito fácil deixar isso muito claro para os outros. Mas se eu não sei quem sou eu, se eu não tenho claro na minha cabeça aquilo que é os meus próprios fundamentos, quem sou eu, o que eu acredito, o que é importante para mim, como é que eu vou deixar isso claro para os outros, meu Pai do céu? Fica tudo muito confuso. Os nossos relacionamentos ficam todos loucos, tumultuados e não funciona. Então, mantenha a clareza, dedique esse tempinho aqui para você, tá bom? E só saia daqui quando você estiver pronta para o próximo. Na semana que vem, na próxima semana, nós vamos falar sobre exemplo. Como reconstruir o nosso emocional com base em algo muito sólido. Tá bom? Agora eu gostaria de pedir a bênção do Papai do Céu sobre você. Então aí onde você está, calminha, porque eu espero que você já esteja assim. Eu gostaria de convidar você a fechar o seu olhinho, colocar sua mente em Deus, a sua confiança nele. E aí nós vamos orar. Paizinho querido, nesse momento de reflexão, de autoavaliação, de recomeço, eu gostaria de colocar nas suas mãos o meu próprio coração, a minha vida e a vida de cada uma das pessoinhas que nesse momento estão aqui comigo. Paizinho querido, nos ajude a encontrar o caminho firme na qual devemos colocar os nossos pés. Nos ajude a recomeçar com base em princípios inquebráveis. Nos ajude, ó Deus, a encontrar o nosso próprio eu e que cada uma dessas respostas sejam encontradas no Senhor, que é completamente estável, que é completamente claro, que é amor em essência, que nós saibamos ouvir a sua voz serena, mostrando o caminho, e que cada pessoinha que está me ouvindo aqui nesse momento sinta esperança no coração, vontade de viver melhor, de ser melhor, de ter relacionamentos melhores, de ter uma saúde emocional melhor, e que nós possamos buscar isso juntos no Senhor. Eu deixo essa pessoinha nas suas mãos, Paizinho querido. Cuide dela, abençoe-a e a dirija em todas as áreas da sua vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós nos vemos então aqui no nosso cantinho de oficina na próxima segunda-feira. Ou em qualquer momento aí que surgir a oportunidade, tá bom? Não esqueça, não sai daqui sem dar um tchauzinho pra tia Sandra, sem
deixar a sua opinião, sem... Fica aqui com a gente, fala comigo. Eu não queria tanto que você não saísse assim de qualquer jeito, tá bom? Então, se você puder, por favor, apertar os botõezinhos aqui. Se você aperta aquele botãozinho que tem uma mãozinha assim, eu vou entender que foi bacana pra você e que você gostou. Se você deixar o seu sininho ativado, é isso, né? Toda vez que sair o vídeo, o YouTube te avisa. E se você puder achar que vale a pena divulgar este vídeo, esse canal com os seus amigos, eu vou ficar muito feliz de crescer junto com vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.